No Saber Direito desta semana, o assunto é português jurídico. O curso é apresentado pelo professor e escritor Marcelo Paiva. Nas aulas, ele ensina a estrutura do texto jurídico de forma simplificada e a linguagem a ser empregada. Tudo isso agora no Saber Direito. Bem-vindo à segunda aula do curso de Português Jurídico. Meu nome é Marcelo Paiva e abordarei, durante a aula, principalmente padronizações e vocabulário, com uma ênfase maior para padronizações, assunto essencial para o bom domínio do português jurídico. Vamos lá então? Bem, o primeiro tópico que eu quero destacar com vocês é o uso de datas. Como usar data de forma adequada na linguagem jurídica. Vamos imaginar a seguinte data: Brasília, 15 de agosto de 2016. Quais são as recomendações? Brasília, nome da localidade. Brasília, por extenso. São Paulo, por extenso. Nada de S. Paulo. São Paulo. Rio de Janeiro, nada de Rio. Rio de Janeiro. Florianópolis, nada de Floripa. Então, a localidade, um nome por extenso. Então, Brasília, São Paulo, tá? Fortaleza, Manaus, nome por extenso. A unidade da federação, ela não é obrigatória. Pode ser empregada, mas não é obrigatória. Quando se recomenda o uso? Recomendo quando a cidade é desconhecida. Vamos imaginar que alguém vai fazer uma petição em Quiririm. Aí você pergunta, onde fica Quiririm? E você sabe onde fica Quiririm? Quiririm em São Paulo. Então eu devo colocar Quiririm, -SP, ou Quiririm, /SP. Algumas pessoas têm o costume de colocar entre parênteses, Quiririm, entre parênteses, SP. Aí a unidade de federação, ela é recomendada, porque a cidade não é tão conhecida. Um outro caso em que nós devemos usar a unidade de federação é quando a cidade, tá? Nós temos no Brasil mais de uma cidade com este nome. Por exemplo, pense lá, São Gabriel. Quantas cidades existem com este nome no Brasil? Diversas, várias, não é verdade? Então, para identificar adequadamente a qual unidade de federação pertence, deve-se colocar. Tá? Mas é uma orientação, não uma obrigatoriedade. Tá? Nós temos que tomar cuidado porque a data vem a localidade por extenso. Logo depois da localidade, a unidade da federação, que, como nós vimos, há uma recomendação para alguns casos e outros não. Na dúvida, coloque. É muito comum, não é verdade? Após a localidade, vem o dia. Muito cuidado com o dia. Se a data for o primeiro dia do mês na língua portuguesa é ordinal. Então não existe 1 nem 01. Primeiro. Vamos imaginar que você está fazendo uma petição e vai colocar a data lá no final. São Paulo, 1º de março, 1º de agosto, 1º. Nada de 1 ou 01. Se a data for entre 2 e 9, a língua portuguesa, na linguagem formal, não aceita o 0. Então não é 02, 03, 04, que é muito comum. Inclusive para evitar fraude. No entanto, a língua portuguesa não recomenda na linguagem formal. O uso adequado, 2 de setembro, 3 de dezembro, 4 de julho, não é 04, nem 03, de 2 a 9, sem o 0. Então, nós temos o nome da localidade, nós temos a unidade da federação, que é opcional, mais recomendada, na verdade, o dia 1º ordinal, de 2 a 9, sem o 0. Aí, vamos lá, 10 de julho, um mês maiúsculo ou minúsculo? O acordo ortográfico, tá, fez uma observação em relação a isso. O Brasil usava minúsculo. Portugal usava maiúsculo. Predominou a forma brasileira. Então, hoje, nós devemos colocar minúsculo. Então, tomar cuidado quem está acostumado com o inglês ou está acostumado com a língua portuguesa de Portugal, não é na língua portuguesa do Brasil, não é na língua portuguesa no geral hoje. Então, 10 de agosto, 10 de julho, 10 de maio, julho e agosto, minúsculo. D
2016, 2015, 2017, não tem o ponto entre o 2 e o 1. Entre o milhar e a centena, na data, não existe ponto. Existe na lei, existe nos atos normativos, mas não na data. Então, nós temos, por exemplo, São Paulo, 10 de maio de 2015. São Paulo, traço SP, vírgula, 10 de maio minúsculo de 2016. 2016 sem o ponto. Agora vamos tomar cuidado, porque uma dúvida comum é, existe ponto no final da data ou não? Você deve tomar cuidado onde você coloca esse ponto. Se a data do documento aparece pela margem ou pelo parágrafo, ponto obrigatório. É muito comum, e é muito comum mesmo, que na petição a data apareça pelo parágrafo, ponto obrigatório. Se você usa a data centralizada, não é tão comum, mas alguns usam, tá? A data centralizada, o ponto final é opcional. Então você pode colocar ou não. Na dúvida, coloque sempre com ponto. Você não vai errar. Então coloca lá, São Paulo, vírgula, 10 de maio de 2016, ponto. Você não erra jamais. Outro cuidado é a data abreviada, que aparece no interior do texto, nunca a data do documento. No interior do texto eu posso abreviar esta data. Então eu posso colocar, vamos lá, 10 de outubro de 2015. Nós podemos colocar 10.10.2015 ou 10-10-2015 ou 10/10/2015. Então nós podemos usar o ponto, podemos usar o traço, podemos usar a barra. As três formas são corretas. Nós podemos usar 2016 com 4 números ou 2, mas eu só posso usar o 2 se não tiver ambiguidade. Melhor usar os 4. Então, 10/10/2016. Pergunta, como você usa? Você usa o ponto, o traço ou a barra? E melhor ainda, qual, na sua opinião, a linguagem formal recomenda? As três formas são corretas, mas uma é recomendada pela linguagem formal. Qual você acha? O ponto, o traço ou a barra? A resposta é o traço. O traço é a forma recomendada de usar esta data. Está correto o ponto está perfeito. É uma característica da linguagem jurídica, usar o ponto. Entrou no direito trabalhista, o direito trabalhista inglês passou a usar, influenciou o direito trabalhista do Brasil e passou para toda a linguagem jurídica. Então, eu encontro muito com ponto. E, no geral, se usa muito a barra. As três formas são corretas, gente. Perfeito. Só tomar cuidado que no dia e no mês não pode ter zero. Então, vamos imaginar 5 de fevereiro de 2014. 5, traço, 5, traço, 2014. Nada de colocar 05, 05. É lógico que alguém está pensando assim, mas para evitar fraude. Também concordo, mas a língua portuguesa não recomenda. Então, nós temos aí o uso de datas. Essas datas abreviadas só no corpo de texto ou em referências, nunca na data do documento. Primeira padronização da nossa aula. A segunda padronização é essencial. Essencial. Elemento normativo. Não tem como trabalhar no direito e não usar elemento normativo. O elemento normativo, ele aparece de duas formas. A primeira, quando você transcreve exatamente o elemento normativo. Então, vamos imaginar que você vai citar um artigo de uma lei e na transcrição você transcreve exatamente como é. Vou pedir muita atenção para você, mas muita atenção mesmo. Tá? No material didático que você tem, que acompanha o curso, você tem bem detalhado essa parte, porque é fundamental. Então, você tem lá, artigo 4º, artigo 15. Você sabe que no artigo e no parágrafo, até o 9 é o ordinal. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 8º, artigo 9º, ordinal. E do 10 em diante, cardinal. Artigo 10, artigo 11, isso vale para artigo
e vale para parágrafo. É uma característica, é uma padronização da linguagem jurídica. Porque na língua portuguesa vai até o 10 ordinal. Essa é uma regra que existe. Na linguagem jurídica não, vai até o 9º. Aí nós temos que tomar alguns cuidados. Você vai fazer a transcrição. Aí você vai lá transcrever. Artigo 4º é ordinal. Se é ordinal, não pode ter ponto depois. Artigo 4º e vem o caput. Agora, se você usa artigo 15, agora é cardinal. Artigo 15, ponto. Depois o caput. Isso tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção com isso. Os ordinais, tanto nos artigos como nos parágrafos, não tem ponto. Os cardinais têm ponto obrigatório. Muita atenção, hein? Então você tem lá uma transcrição direta. Outro cuidado na transcrição direta é em relação ao parágrafo único. Vamos relembrar um pouquinho. Imagine que você vai escrever parágrafo único agora. Você está assistindo a aula e você pensa, parágrafo único. Quando você vai escrever uma petição, vai escrever uma sentença, um parecer jurídico, e você vai fazer uma transcrição direta e precisa colocar o parágrafo único. Parágrafo por extenso. Sabe que no parágrafo 1 não pode ter o símbolo. Parágrafo, o P maiúsculo. E o U do único? O U é maiúsculo ou minúsculo? O que você acha? Parágrafo único. O U, maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Nada de colocar maiúsculo. Nada de colocar tudo em caixa alta. Só o P em caixa alta. Parágrafo único, o U minúsculo. Eu vejo muito em peça, a pessoa coloca parágrafo único, tudo em caixa alta. Ou parágrafo único, P maiúsculo, U maiúsculo, só o P maiúsculo. Outro cuidado, padronizado, hein? Parágrafo único, depois de escrever o parágrafo único na transcrição, você coloca ponto, 2 pontos ou traço. O que você acha? Ponto, 2 pontos ou traço? A regra determina que é ponto. Após parágrafo é ponto. Parágrafo único, ponto. Nada de colocar 2 pontos, nada de colocar traço. Traço é para o inciso, não para o parágrafo. Tudo bem? Tá? Também um outro caso, para relembrar, é que o P único, de vez em quando eu encontro P único, só pode ser usado em um caso. P único, quando você transcreve um parágrafo único, você transcreveu aquele parágrafo único, pode ser em ordem direta ou ordem indireta, e no final colocou entre parênteses. Aí você pode escrever parágrafo único, tudo por extenso, ou pode colocar apenas P ponto único. O único caso que nós temos que eu posso usar P único. Na dúvida, coloque parágrafo único. Então nós abordamos com vocês a transcrição direta. Muito cuidado com a transcrição direta. Agora vamos falar da transcrição indireta, da referência que você faz. Na referência, você tem que tomar cuidado com a pontuação, que você deve se lembrar que nós comentamos na primeira aula. Eu comentei bem rápido, agora eu vou detalhar com vocês. Vamos lá. Então isso acontece geralmente na argumentação, vai fazer uma referência a um elemento normativo. E não tem como escrever texto jurídico sem fazer referência às normas jurídicas. Então, observe. Os elementos normativos, eles começam do maior para o menor. Vamos relembrar? Nós temos artigo, parágrafo, inciso, alínea, item. Então, olha lá. Artigo, parágrafo, inciso, alínea, item. Alguns operadores do direito, tá, eles vão escrever e eles usam a ordem crescente. Então, eles escrevem lá, tá, de acordo, tá, com a linha tal, do inciso tal, do artigo tal, do código tal. Então, nós temos a ordem crescente do inciso tal, do artigo tal, do código tal. Então, cresceu, ó, inciso, artigo, código. Se eu escrevo na ordem crescente, com a preposição de, inciso tal, do artigo tal, do código tal, não pode ter vírgula. Não use vírgula. Ordem crescente com a preposição de,
não tem vírgula. Muito cuidado com essa parte. Mas muita gente usa a ordem indireta. Mistura a ordem. Vamos ver como funciona. Na ordem indireta, como que a pessoa escreve? O artigo tal, inciso tal, do código tal. Ou o artigo tal, a linha tal, do código tal. Então, nós temos algumas observações. Primeira, pontuação. Quando nós temos a pontuação, nós temos assim, o artigo tal, vírgula. Aí você coloca o inciso ou coloca a linha, vírgula, do código tal. 2 vírgulas. Erro comum é colocar apenas uma vírgula. 2 vírgulas. Tomar muito cuidado com isso, muita atenção. Então, na ordem crescente, com a preposição de, não tem vírgula. Na ordem indireta, não é a ordem decrescente, é a ordem indireta. Então, você colocou o artigo, e entre o artigo e o código, você coloca a linha, ou coloca o inciso, vírgula, porque esta linha e este inciso fora do lugar. Aí nós temos uma recomendação. Quando você faz uma referência, esta referência, o artigo, pode ser por extenso ou abreviado. As duas são corretas. Então, eu posso colocar o artigo tal, tudo artigo, ou apenas arte. As duas corretas. A orientação é que, se você usar a ordem indireta, você não deve usar a linha ou inciso. Escrever o termo inciso, escrever o termo a linha, nem por extenso, nem abreviado. Então, deve ficar como? De acordo com o artigo 15, vírgula. Aí você coloca a letra B, por exemplo. A letra B ou itálico ou aspas. As duas são corretas. Outra vírgula do código tal. Então, você não escreveu a palavra linha, nem por extenso, nem abreviada. Muito cuidado com isso. Tudo bem? Vamos aproveitar agora para a primeira pergunta da nossa aula. Vamos observar a primeira pergunta. Como deve ser feita a pontuação ao fazer referência a elementos normativos? A pergunta é essencial para quem trabalha na área jurídica. Então, resposta. Se a ordem é crescente, com a preposição de, não tem vírgula. Se a ordem é indireta, então você coloca o inciso, a linha, o parágrafo entre o artigo e o código, entre vírgulas. Até aí tudo bem? E se são vários artigos ou vários incisos, tomar muito cuidado. Por quê? Nós podemos colocar assim, ó, de acordo com os artigos 15, vírgula, B, 16, vírgula, D, 17, vírgula, A. Então, nós temos vários artigos e nós temos várias alíneas para cada artigo. Eu sou obrigado, pela língua portuguesa, a separar tudo por vírgula e não ponto e vírgula. A separação é sempre por vírgula e não ponto e vírgula. Tomar muito cuidado com isso. Então, nós teríamos como? Tá? De acordo com os artigos 15, vírgula, B, vírgula, 16, vírgula, C, vírgula, 17, vírgula A. Ficou horrível, mas é como diz a língua portuguesa. Quando eu tenho termos coordenados, ligados a um termo maior, que é justamente o que acontece aqui, eu tenho vários artigos ligados a um código, e este código é o maior. Eu não posso separar por ponto e vírgula. Tomar muito cuidado, mas muito cuidado com isso aí. Pergunta excelente, fundamental para quem trabalha com a linguagem jurídica, com texto jurídico, porque vai usar, não tem como você escrever um texto jurídico sem usar elementos normativos. Então, tomar um cuidado quando você transcreve diretamente ou quando você faz referência ao elemento normativo. Essa é a nossa padronização fundamental. Vamos agora para outra fundamentação. Vamos falar um pouquinho de citação. Tá? E essa citação pode ser com elemento normativo, pode ser uma doutrina, pode ser um texto que você queira. Como funciona a padronização para citações? Se você tiver um papel, uma caneta, é importante você acompanhar, porque é normal ter dúvida. Mas é normal. Eu ministro muito cursos e é uma dúvida que aparece em todo o curso. A regra da língua portuguesa determina o seguinte: quando você vai fazer uma transcrição direta, então, para relembrar, o que é uma transcrição direta, o que é uma transcrição indireta? Transcrição direta, você vai reproduzir
exatamente como a pessoa escreveu. Então, está lá um ato normativo, você vai transcrever exatamente como está no ato normativo. Isso é transcrição direta, discurso direto. A transcrição indireta é quando você vai aproveitar aquele texto, mudar algumas palavras, tá? Você vai reescrever, manter a ideia, mas com as suas palavras. Então, nós vamos falar agora de transcrição direta. Você vai reproduzir exatamente como foi escrito. Se você tiver um papel, uma caneta, eu vou pedir para você copiar os exemplos para a gente entender bem como funciona. Regra: até 3 linhas fica no mesmo parágrafo. Então vamos imaginar que eu tenho o seguinte texto. O ministro afirmou, aspas. Aí eu transcrevo o que ele afirmou, fecho aspas. Não usei 2 pontos. O ministro afirmou, aspas. Transcrevo, fecho aspas. Até 3 linhas, mesmo parágrafo. Problema que surge. Onde eu coloco o ponto? O ponto final antes das aspas ou depois das aspas? Não usei 2 pontos. O ministro afirmou, aspas. Transcrevo, fecho aspas. O ponto final aparece depois das aspas. E só pode ser depois. Não pode aparecer antes. Você pode pensar, mas o texto terminava com um ponto. Não importa. A língua portuguesa determina que se eu não usei 2 pontos, o ponto final vai depois das aspas. Primeira situação. Segunda situação. Agora, eu coloco 2 pontos. Então, se você puder escrever, escreva lá. O ministro afirmou, 2 pontos, aspas. Transcrevo o que apareceu, a transcrição exata. Fecho aspas. O que pode acontecer? Eu posso pontuar de 2 formas. A primeira forma é o ponto no final, como a gente fez, sem uso de 2 pontos. O ministro afirmou, 2 pontos, aspas, transcrevo, aspas, ponto final. Perfeito. Ou, se aquele trecho que eu transcrevi terminou com ponto, eu posso colocar o ponto dentro, mas aí eu não uso fora. Eu posso escrever, o ministro afirmou, 2 pontos, aspas, transcrevo, ponto final, aspas. Não coloco ponto fora. A língua portuguesa não aceita dupla pontuação. Então não pode ter ponto, aspas, ponto. Ou o ponto vai dentro, ou o ponto vai fora. Eu só posso colocar dentro se eu usar, tá, 2 pontos. Ou, nós temos algumas exceções. A língua portuguesa é maravilhosa, não é verdade? Quando você vai transcrever, e o período todo está entre aspas. Observe na revista Veja, aquelas citações que a Veja faz, coloca de lado, aspas, aí vem toda a transcrição, fecha aspas. O ponto tem que ir dentro. Porque não houve palavra fora. Todo o período está entre aspas. Então, o ponto dentro, não pode ir fora. Outro caso que nós temos que tomar cuidado é quando no trecho transcrito nós usamos interrogação ou exclamação. E esta interrogação e exclamação pertence à transcrição. O ministro questionou. Está lá, aspas. Aí você faz o questionamento. Vem a interrogação. Tem que ser dentro. Tem que ser dentro, porque se eu colocar fora, eu mudo o sentido daquele texto. Então, tomar muito cuidado com essa primeira parte. Transcrição até 3 linhas, mesmo parágrafo. Mas, geralmente, o que nós fazemos no texto jurídico é a transcrição com mais de 3 linhas. A transcrição com mais de 3 linhas pede mais atenção ainda. Então, vamos explicar o que é língua portuguesa e o que é ABNT. Porque, certamente, quem trabalha com a linguagem jurídica teve a felicidade de fazer um TCC, uma monografia, um trabalho científico e teve que aprender as regras da ABNT. A ABNT segue regras internacionais. Quase todas coincidem com a língua portuguesa, mas nem todas, mas quase todas. Nesta parte que nós temos do recuo, tá, para citação com mais de 3 linhas, tá, nós seguimos na linguagem formal exatamente como diz a ABNT. Então, quando você vai transcrever um texto com mais de 3 linhas, recuo obrigatório. Então, você está lá no seu parágrafo, produziu o parágrafo, vem uma transcrição, e essa transcrição tem mais de 3 linhas. Obrigatoriamente, recuo. Este recuo, para o advogado, ele pode ter 3 centímetros, 4 centímetros, 4,5, é indiferente. O que eu noto muito
é o advogado colocar exatamente o recuo no meio da margem. Então, nós temos geralmente 9 centímetros no corpo do texto, na linha, ele coloca no meio. Mas poderia ser com 4, poderia ser com 3, isso aí não tem obrigatoriedade. Mas quem trabalha em órgão público, se você trabalha em órgão público, você deve observar qual a orientação do seu órgão. Geralmente, 4 centímetros. Geralmente. Há algumas exceções. O TST faz uma outra recomendação, mas geralmente 4 centímetros. Está tudo certo, tem que seguir apenas a recomendação. Bem, aí nós tomamos alguns cuidados. Quais cuidados? Se eu faço recuo, eu diminuo o corpo. Então, se eu usei corpo 12 no texto, quando eu faço o recuo dessa transcrição, eu passo para corpo 10. Tá? É uma regra que nós temos na língua portuguesa e na BNT. Faço o recuo, esse recuo não tem aspas. O próprio recuo e a diminuição do corpo já caracteriza o destaque. Então, eu não posso colocar aspas. E é muito comum na linguagem jurídica o uso de aspas e é uma falha gramatical. Então, você faz o recuo sem aspas. Outro caso, também não tem itálico. Então, eu vejo de vez em quando a pessoa vai produzir um texto jurídico, faz o recuo, coloca tudo em itálico. Isso não existe na língua portuguesa. É o texto normal. Não tem aspas, não tem itálico, não tem negrito. Tem nada. A gente encontra de vez em quando itálico, negrito, sublinhado. Quando eu vou usar sublinhado, de preferência, nunca. Nunca no texto jurídico. O sublinhado é um recurso que não é usado na linguagem formal. Aí quando eu vou usar o negrito? O negrito sim. Quando você vai transcrever e na sua transcrição tem uma palavra ou um trecho e você quer dar um destaque. Então você transcreve, tá, de um autor X. Transcreveu o texto. E uma palavra ou um trecho você quer dar destaque. Aí você coloca em negrito, só negrito. Pode usar itálico? Pode usar itálico, mas a recomendação é o negrito. No final, você escreve grifo nosso, ou grifamos, ou sem grifo no original. Você deu o destaque não estava no texto. E se o destaque estivesse no texto? Você transcreveu um texto que tinha um destaque, mantém o destaque e não escreve nada depois. O destaque é seu, o destaque é do texto original. Mas se você deu o destaque, aí você coloca grifo nosso, grifamos, ou sem grifo no original. Muito cuidado, hein? É muito comum essa falha. Também o cuidado com a pontuação. Vamos imaginar que você transcreveu, colocou, deu um destaque, colocou sem grifo no original, ou grifo nosso, entre parênteses. Dê preferência a colocar o ponto depois, você nunca vai errar. São duas formas possíveis. Ou coloca ponto antes do primeiro parênteses, ponto antes do segundo parênteses. Terminou o texto, ponto. Abre parênteses, grifo nosso, fecha parênteses, ponto antes, grifo nosso, ponto, fecha parênteses. Ou colocar o ponto só no final de tudo. Muito cuidado que nós usamos muito isso, mas muito na linguagem jurídica. Bem, então nós temos uma regra que é a seguinte, vale tanto para a língua portuguesa como para a BNT. Até 3 linhas, tá, a citação no mesmo parágrafo. Mais de 3 linhas, faço recuo. Esse recuo não tem aspas, este recuo não tem itálico, não tem negrito, a não ser que tenha um termo que eu queira dar um destaque. Ou tem uma expressão latina, porque as palavras estrangeiras devem ter um destaque em itálico. Mas existe uma observação que determina o seguinte. Sempre que você fizer uma transcrição de um elemento normativo, o recuo é obrigatório, independente do número de linhas. Então, se de repente tem lá um inciso que você vai citar, e tem 2 linhas, ou vai transcrever um caput, tem 2 linhas, tem que ser feito o recuo de toda forma. Tá? Muito cuidado com esta parte da citação. Tudo bem? Claro? Outra observação quando você vai fazer uma citação, que é uma pergunta muito comum nos cursos. Você transcreveu e, de repente, você quer fazer um comentário. Você quer fazer um comentário, não é um comentário do autor, um comentário seu. Então, ele comentou, ele escreveu, e no meio você quer fazer um comentário. Você coloca parênteses ou colchete e faz o comentário. Geralmente, a recomendação, o uso de colchete, mas pode ser parênteses ou colchete. Tudo bem? Outra dúvida é se eu vou omitir um trecho. De repente, o texto original tinha 10 parágrafos e eu quero usar só o primeiro e o último. Como eu faço?
escrevo o primeiro, coloco 3 pontos, depois coloco o último. Se eu escrevi o parágrafo todo, o primeiro parágrafo inteiro, 3 pontos no espaço do segundo parágrafo. Pulo espaço, outro parágrafo. Se eu escrevi o primeiro parágrafo e tirei uma parte do primeiro parágrafo, aí eu coloco 3 pontos no parágrafo e passo para o último parágrafo. Tomar muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo. Tudo bem? Vamos imaginar que você vai citar um inciso. Você coloca artigo 23, ponto. Não quer colocar o caput. Artigo 23, ponto. Parênteses, 3 pontos. Depois você vai direto para o inciso. Mas você quer citar o terceiro inciso, quer usar o caput. Artigo 23, ponto. Cita o caput. Vai pular o primeiro e o segundo inciso. Coloca 3 pontos na linha do parágrafo. E depois vai para o inciso terceiro. Tudo bem? Essa parte de citação é uma parte essencial, muito importante mesmo. Bem, vamos agora para a nossa segunda pergunta da aula. Vamos observar qual é o questionamento. Então vamos lá. Deve-se dar recuo nas citações com mais de 3 linhas? Obrigatório é uma pergunta que surge em todo o curso. Tem uma transcrição, tem mais de 3 linhas, recuo obrigatório. Agora vamos observar. Se eu faço uma transcrição direta e é de um elemento normativo, o recuo é obrigatório independente do número de linhas. Dei o recuo, diminui o corpo, nada de aspas, nada de negrito, nada de itálico, que infelizmente a gente encontra muito. A pessoa vai escrever, ela transcreve, aí ela coloca o recuo, diminui o corpo, aspa, itálico, negrito, sublinhado. Evitar de toda forma isso, mas evitar de toda forma. Basta o recuo e a diminuição do corpo. Abandone aspas, abandone negrito, abandone itálico, exceto se você for destacar algum elemento, alguma parte ali. Tudo bem? Muito cuidado, muita atenção a esta parte. Bem, vamos fazer alguns comentários de padrões importantes. Você vai fazer referência a folhas. E a referência a folhas costuma complicar um pouquinho. Então, a pessoa tem que tomar um cuidado em relação a essa parte. Tá? Na referência a folhas, como que nós fazemos? Geralmente, a gente faz abreviatura de folhas. Qual é a abreviatura de folhas? Ou F ou FL. Qual a abreviatura de páginas? P ou PAG. Na linguagem formal, dê preferência a P, para indicar páginas. Folhas, as duas formas são aceitas. F ou FL. Mas é muito comum, tá? Temos um padrão equivocado. Então vamos tomar cuidado aqui. Nós podemos escrever assim: folhas AFLS 27. Então, se você tiver com papel e caneta, é bom escrever e visualizar. Então, olha só. AFLS ponto 27. Você fez referência a uma folha e usou FLS. Correto? Perfeito. Era muito empregado. Quando eu comecei a trabalhar com linguagem jurídica, então nós temos lá quase 20 anos, eu ministro o curso há mais de 30 anos, e há quase 20 anos que eu ministro o curso de linguagem jurídica, português jurídico, tá? Eu encontrava mais. Hoje eu encontro menos a referência a uma folha só com FLS, mas está perfeita, está corretíssima. Tá? Então você pode colocar A, FLS 27. Hoje eu encontro muito entre parênteses, sem a preposição. FLS 27. Significa há 27 folhas do início do trabalho. Correto. Perfeito. Hoje, a forma mais comum é colocar o A com acento grave, AFL 27. Aí o FL fica no singular. Ou FL ou F. AFL e o A com crase. Quando eu usei FLS para uma página só, uma folha, o A não tem crase. Quando eu coloco FL para uma folha só, o A tem crase. Muito cuidado com isso. O erro comum é aparecer assim, ó, para uma folha, as, com crase, as, FLS, 27. Aí está errado. Porque este as é a preposição e o artigo. E, na verdade, eu tenho só uma folha, então não pode ser as. Por isso, o primeiro caso que eu citei, a sozinho preposição,
FLS 27. Tomar muito cuidado com a referência a folhas. Então, nós podemos colocar F ou FL. E para páginas, P ou PAG. E no plural? A língua portuguesa aceita que abreviaturas e siglas, se elas possuem até 2 letras, você possa duplicar para indicar o plural. Então, certamente você já deve ter visto PP ou FF. Perfeito, corretíssimo. Mas saiba que se eu colocar P, vale para singular o plural. E F, vale para singular o plural. Então, eu posso colocar as F, 25, 26. Perfeito. O F vale para o singular e o plural. Agora, se eu colocar FL, aí eu tenho que determinar FL ou FLS. Se você usa FF ou PP para indicar plural, perfeito. Um cuidado, que é uma regra da ABNT, que confunde muita gente, é quando você vai fazer referência a folhas, e na referência a folhas, você coloca, por exemplo, assim, 25-30, ou 25/30, 25-30, 25/30. Para a língua portuguesa, é o mesmo sentido, é da 25 até a 30, perfeito. Mas na BNT tem diferença, e você que já fez trabalho acadêmico se lembra dessa parte. Quando eu coloco 25/30, eu estou dizendo que é apenas a 25 e apenas a 30. E quando eu coloco 25-30, eu estou dizendo que é da 25 até a 30. Então, na dúvida, coloque o traço. Coloque o traço para indicar que é de uma até a outra, de 25 até a 30. Traço para evitar qualquer problema de compreensão para quem está lendo. Quando você for citar 2 folhas, folha 25 e 30, então fica claro que são só as 2. Então nós temos aí algumas recomendações, alguns padrões em relação a folhas. Outro padrão muito importante na linguagem jurídica é em relação a quando você vai discriminar e você vai enumerar. Por exemplo, quando você vai enumerar os números cardinais, 1, 2, 3, como você usa? Um ponto, um parênteses ou um traço? Qual você acha que a linguagem formal recomenda? A forma adequada é um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Pode observar o livro acadêmico. Quando você tem o livro acadêmico, você encontra 1 ponto, 2 pontos, 1.1, 2.1, toda aquela divisão com ponto. Não é com parênteses, com ponto. Isso acontece muito em parecer. Quem trabalha com parecer jurídico, tá? Quando você vai separar os elementos e vai separar por letras, a letra é com parente. A parente, B parente, C parênteses, como na linha. Quando você pega o elemento normativo, você usa parente. A, vírgula, B, vírgula, C, vírgula. Então, o número é ponto. A letra é parênteses. E o algarismo romano é o traço. Regra do inciso. No inciso, você não coloca lá 2, traço, 3, traço. Então, o traço é para o algarismo romano. O parênteses é para a letra. E número vem com ponto. Até aí tudo bem? Como eu falei de enumeração, eu aproveito para que vocês tomem um cuidado, principalmente no pedido. Quando vai enumerar, e geralmente está lá no pedido, quem vai fazer petição, na hora que tem o pedido, vamos imaginar que você tenha lá um pedido. A, está lá o pedido. B, outro pedido. C, outro pedido. A dúvida que surge, eu separo o A, o B e o C por ponto e vírgula. Até aí tudo bem, ninguém erra. Este A, B e C, se começar pela margem, letra minúscula. Não o A, o texto mesmo. Se começar pelo parágrafo, letra maiúscula. Né? Então vamos imaginar que você começou pela margem, letra minúscula. Você começou pelo parágrafo, letra maiúscula, porque aí tem o parágrafo, pediu a letra maiúscula. Tá? Separou por ponto e vírgula. Perfeito. A dúvida é, entre o penúltimo e o último, eu coloco conjunção ou não? Olha como funciona a regra.
Você coloca a letra A, está lá o texto, ponto e vírgula. Letra B, coloca o texto, ponto e vírgula. Letra C, coloca o texto, ponto. Se eu não usar conjunção, significa que eu citei 3, mas podem ter outros. Então, vamos imaginar que eu coloco assim, tá? São Paulo oferece A, B, C. Eu citei 3, mas São Paulo pode oferecer muito mais. Diferente se eu escrever assim. São Paulo oferece A, ponto e vírgula, B, ponto e vírgula, e C, ponto. Significa na língua portuguesa que São Paulo oferece só 3 coisas. Então, quando você faz o pedido e você usa o E, significa que só 3 pedidos, nada mais. O problema não está no E. O problema que ocorre na petição é com o OU. Se você coloca lá os pedidos A, ponto e vírgula, B, ponto e vírgula, ou C, você está pedindo quantas coisas? A, B, C. E entre o B e o C você colocou um E. Perdão, você colocou um OU. A, está lá o texto, B colocou o texto, ou C. Isso pega muita gente. Quando você coloca o OU, significa que você está pedindo apenas uma coisa na língua portuguesa. A, ou B, ou C. Este ou fica subentendido. Então, tome muito cuidado. Se você é um advogado, se você é um estudante de direito e quer escrever de uma forma adequada, seja para um concurso, seja uma petição mesmo, muito cuidado com o uso do ou E. O melhor é não colocar nada. Quando você não coloca nada, ali no caso, você cita 3, tá? É o que vai ser analisado. Caso você queira fazer um pedido, e se não for acolhido aquele pedido, escreva no texto. Caso o pedido não seja acolhido, solicitar, você determina por ali. Até aí tudo bem? Então, tomar muito cuidado em relação a esta enumeração. Bem, falamos de folhas, falamos da enumeração, agora eu quero falar um pouquinho da estrutura, do padrão do texto jurídico. E quero começar pela petição. Uma dúvida comum, principalmente nos cursos na OAB, é como fazer um encaminhamento. Ao excelentíssimo senhor, como fazer aquele encaminhamento? Aquele encaminhamento que aparece lá em cima, existe um padrão para ele. Ou você coloca tudo em caixa alta, colocou tudo em caixa alta. Se você colocou tudo em caixa alta, não deve receber negrito. O encaminhamento todo em caixa alta não deve receber negrito. Agora, se você usou só as iniciais maiúsculas, tá? Ao excelentíssimo, o E maiúsculo, senhor, o S maiúsculo, vai lá, juiz, o J maiúsculo, aí eu posso colocar negrito. Então, na hora de você elaborar uma peça, tá? Tome cuidado com isso. O encaminhamento. Você vem do encaminhamento, coloca as qualificações. Fulano de tal, aí coloca as qualificações. Nesta qualificação, você deve evitar o através. Tem algumas expressões que nós devemos tomar muito cuidado. Tá? Na próxima aula eu vou detalhar bastante isso. Mas você deve evitar o através, porque a gente usa muito errado. Deve evitar o onde, que aqui no caso, então não é através, é por meio de seu advogado, por seu advogado. Vai citar o CPF, você não precisa colocar sob, inscrito no CPF, sob o número tal. Pode citar direto o CPF, direto o RG que nós temos. Então você tem a estrutura do encaminhamento, tem as qualificações dos fatos. É muito comum a pessoa fazer uma subdivisão dos fatos, do direito, do pedido. Tome cuidado como você vai enumerar. Se você não enumera, perfeito. Dos fatos, pode colocar em caixa alta, tá? Do direito, do pedido, tá? Se você vai enumerar e usou número cardinal, 1 ponto dos fatos, 2 pontos do direito, 3 pontos do pedido. O pedido não é obrigatório ter, que nós temos ali. Tudo bem? Se você usa o número ordinal, aí você deve colocar primeiro, traço, segundo, traço, nada de colocar ponto. Tudo bem? Bem, nós vamos abordar durante o curso toda essa parte, vamos aproveitar agora para a nossa próxima pergunta. Então vamos à pergunta. Observamos o uso constante de inicial maiúscula em textos jurídicos. Isso está correto?
é um costume o emprego de inicial maiúsculo? Excelente pergunta, importantíssima para a gente. O acordo ortográfico, ele definiu de uma forma muito clara, mas muito clara mesmo, o uso de inicial maiúscula e inicial minúscula. Então nós devemos tomar um cuidado com isso. Eu faço parte de algumas comissões que tratam justamente de ajustes no acordo ortográfico, tenho acompanhado bem esta parte. Então nós temos regras bem definidas, são várias regras, tá? O problema é que nós temos na linguagem jurídica o costume, o hábito de usar exageradamente inicial maiúscula. Vamos citar alguns exemplos. Requerente, requerido. Quando você pega as partes, essas partes, tanto na parte dos advogados como na parte do tribunal, é muito comum citar as partes com inicial maiúscula. Quando você vai ler o manual do STJ, a recomendação é não colocar maiúscula, é colocar minúscula. O requerente, o requerido. É lógico, se você vai colocar o nome próprio, tem que ser maiúsculo, porque a regra pede o nome próprio. Mas quando você vai usar um elemento coesivo para aquele termo, minúscula, recomendação minúscula. Quase todos os casos que nós empregamos a inicial maiúscula na linguagem jurídica são desnecessários. E em alguns até errados, incorretos. Então, é lógico que alguns podem ser usados. Vou citar alguns exemplos, tá? Por exemplo, você vai citar justiça. Justiça. A justiça, comum, letra maiúscula. Perfeito. A língua portuguesa aceita? Aceita. Tá? Perfeito. Está clara, essa regra está clara no novo acordo? Não. Mas tem uma regra que permite para o destaque. Quando você observa na revista Veja, por exemplo, justiça está com inicial minúscula. Mas na linguagem jurídica a gente usa maiúscula. Tá? Está correta. Agora vamos observar alguns usos inadequados. Por exemplo, é comum, quando você vai falar, tá? Colenda, venerando, usar inicial maiúscula. Tá? Excelso, pretório, aí não pode. Porque o adjetivo se usa com minúscula. Então é comum usar de uma forma inadequada. Hoje é uma recomendação até para evitar o uso. Quando você observa diversos manuais de redação oficial, a orientação é evitar esses termos, porque eles são considerados rebuscados. Está errado? Não, é lógico que não há erro, não há falha. Mas se você for usar, use por extenso, sem abreviar, e inicial minúscula. Respeitável, escreva respeitável. Nada de colocar só o R maiúsculo. Escreva respeitável, minúscula. Vamos citar outro caso. Cargos e funções. Da forma como está escrito no acordo ortográfico, cargos, funções, deve ser grafado com inicial minúscula. Professor, engenheiro, médico, presidente da República, minúscula. Tá? Essa é a orientação que nós temos. Só que há um trecho em que permite que as funções possam ser grafadas com inicial maiúscula quando você especifica. Como assim? Não entendi. Se de repente eu vou escrever, tá? Vamos lá, um exemplo. Os professores, sentido geral, minúscula. Os ministros do Supremo, minúscula. Mas aí eu vou especificar. O ministro Gilmar Mendes, o ministro Ricardo Lewandowski, maiúscula. A recomendação na linguagem jurídica é maiúscula. Quando você vai pegar qualquer meio de comunicação, vai estar escrito minúscula, porque ele se atém exatamente na língua portuguesa. Mas, tá, na linguagem jurídica, nós usamos maiúscula. Procure não abusar. Tá? As partes, por exemplo, colocar as partes maiúsculas. É muito comum, por exemplo, você coloca as partes maiúscula, tudo em caixa alta e negrito. Isso é um abuso. Isso é um abuso. Até usar, você usa a primeira vez, o nome próprio, maiúsculo, isso é regra. Aí você usa um elemento coesivo, requerente, requerido, minúscula de preferência. De preferência minúscula. Nada de colocar maiúscula, nada de colocar negrito. Também a própria ação. Tá? Na hora que vai promover a ação tal. É muito comum na petição colocar, você vai lá, fulano de tal, faz as qualificações, tá? Promover a ação, aí coloca a ação em destaque. Não é verdade? Coloca lá no meio da página, caixa alta, negrito, sublinhado, evitar essa parte. Até colocar no meio da página para dar um destaque, isso é comum. Tá? Mas o melhor é colocar na linha do parágrafo,
Se for dar um destaque, colocar o texto em negrito. Tá certo, você está destacando aquela palavra. Na primeira vez, você cita em negrito. Isso está perfeito. Então, você observou, tá, que nós procuramos, nesta aula, tá, comentar algumas padronizações. São várias padronizações. Eu citei para vocês algumas, as principais, as mais comuns nos cursos e que surgem dúvidas. Eu tenho certeza que elas serão muito úteis a você. Eu tenho certeza que você cada vez mais aprimorará seu conhecimento e o seu texto ficará, sem dúvida, melhor. Nós já trabalhamos na primeira aula. Se você não assistiu à primeira aula, procure assistir a aula. Nós trabalhamos a linguagem jurídica, os aspectos estruturais, tá, os aspectos, os detalhes. A segunda aula agora nós trabalhamos padronizações. E eu o convido para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar de vocabulário, expressões, essencial ao bom texto. Até a próxima aula. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.